Boa noite, amigos do sul do estado do Rio. No Globo Repórter Especial desta noite, celebramos os 25 anos da TV Rio Sul. Mais de 9.000 dias traduzindo em imagens a vida da nossa região. 219.144 horas de jornalismo no ar. Um período em que fomos testemunhas da maior transformação da nossa história. Eu mesmo, nascido em Valença, ainda me surpreendo com tantas mudanças. E convido vocês todos para embarcarem comigo numa fascinante viagem no tempo. Quantas alegrias, conquistas, nossas vitórias, nossos sustos, nossas decepções, nossas descobertas. Tudo registrado em cenas inesquecíveis. Prepare-se para muitas surpresas. Seus amigos, parentes, vizinhos podem estar entre os personagens do programa desta noite. Você mesmo pode se reconhecer numa das nossas imagens. Uma região de montanhas, um litoral exuberante, um vale que no passado sustentou a economia do Brasil com o café. O sul do estado do Rio, cortado pelo Rio Paraíba e pela Via Dutra, se desenvolve de olho no futuro. Nos 25 anos em que a TV Rio Sul registrou a história desta região, você acompanhou junto com a gente a evolução das usinas nucleares e dos estaleiros em Angra. E além de ter a primeira siderúrgica do Brasil em Volta Redonda, vimos a região ganhar novos parques industriais em outros municípios. Silveiras, uma cidade de 5.000 habitantes do Vale do Paraíba Paulista, mas bem pertinho de Resende. Para o João Pedro, foi lá que tudo começou. Foi o primeiro trabalho dele, junto com o primo. Vendia mudas de café que plantava na horta de casa, onde os pais moram até hoje. Logo, as delicadas mudas deram lugar a robustos caminhões. O novo emprego mudou tudo. Ele foi morar em Resende e 18 anos depois já realizou os 3 sonhos que havia trazido na bagagem. Virou engenheiro, comprou uma casa e construiu uma família. Como a fábrica foi transformadora para a região foi transformadora na minha vida. No início da década de 90, a atividade industrial em Resende se limitava a indústrias químicas e de alimentação. Porto Real contava apenas com uma companhia de refrigerantes. Mas a geografia plana e a localização privilegiada entre Rio e São Paulo chamaram a atenção da alemã Volkswagen, que escolheu Resende para instalar a montadora de ônibus e caminhões, inaugurada em 1996. A instalação de uma montadora de automóveis gera efeitos sinérgicos, uma sinergia muito interessante, no sentido de atrair outras empresas e provocar outras demandas naquela localidade. Os impactos foram imediatos. 7 empresas fornecedoras se instalaram ao redor da montadora. O produto interno bruto quadriplicou. Foi um embrião para que outras viessem, né? E aí realmente houve uma preocupação em relação à habitação, segurança, toda essa infraestrutura necessária, né? Milhares de pessoas migraram para o sul do estado para trabalhar na montadora ou aproveitar o enorme crescimento pela procura de serviços. Foi assim com a família Viana, que veio do Rio de Janeiro. Com uma extensa carteira de clientes no laboratório de próteses dentárias, Cláudio criou os filhos e se estabilizou. Fiz alguns cursos de especialização, porque eu sabia que aqui ia ter um mercado, né? Voltar para o Rio? Nem pensar. Eu passei a gostar muito de Resende. Às vezes eu falo até que eu sou resendense, não falo nem que sou carioca mais. Em 2001 foi a vez de Porto Real. A montadora francesa Peugeot Citroën se instalou em um imenso terreno às margens da Via Dutra. Esse é o centro de Porto Real, discreto, tranquilo, com cara de interior. Nem parece que a poucos metros daqui funciona um polo industrial em intenso alvoroço. São apenas 18.000 habitantes. O município é pequeno, mas os números da economia dão inveja a muita cidade grande. Em 2000, o produto interno bruto era de 250 milhões de reais. Em 2004, já ultrapassava 2 bilhões. Hoje é de 3 bilhões e meio.
É como se cada morador gerasse uma renda de R$215 mil por ano, o 8º maior PIB per capita do Brasil. O salário médio é de R$ 2.300 mensais, 1.000 a mais do que a média regional. Em 2013, a coreana Hyundai investiu R$300 milhões para implantar em Itatiaia a primeira fábrica de equipamentos pesados fora da Ásia, com capacidade de 1.000 unidades por ano. A montadora inglesa Land Rover está chegando à cidade para produzir 2.000 carros de luxo por mês. Em 2014, Resende aumentou o polo industrial com a instalação da japonesa Nissan, construída com investimento de R$2,6 bilhões. 2.000 empregos diretos foram gerados. Um fenômeno industrial. O maior combustível é o sonho de cada trabalhador. Duas faces de uma mesma moeda. Responsáveis pela geração de milhares de empregos na região, as indústrias também foram notícia nos últimos 25 anos por causa dos prejuízos causados ao meio ambiente. Quem não se impressionou com o pó preto que a CSN despejou em Volta Redonda no primeiro semestre desse ano? 100 toneladas de peixes mortos e 700 mil pessoas sem água. Resultado do vazamento de 8.000 litros de agrotóxico da indústria Cervates, em Resende, que na madrugada do dia 18 de novembro de 2008 atingiu o Rio Paraíba do Sul. Demos também notícias inacreditáveis. Quem iria imaginar o sequestro do Coelho da Páscoa? Pois é, ele aconteceu bem aqui. Um grupo de jovens resolveu levar o boneco para dar uma voltinha. As câmeras da prefeitura flagraram tudo e as imagens correram à internet. De esquecer que impressionou todo o país. O nigeriano Pierre Rondô, na Via Dutra, em Volta Redonda. Uma das cápsulas de cocaína que havia engolido se abriu no estômago e ele morreu ali mesmo, no asfalto. Na política, vimos também o primeiro morador da região ser eleito governador do estado do Rio. Luiz Fernando Pezão já havia sido prefeito de Piraí, cidade que se destaca pela inclusão digital, pela criação de tilápia e pela maior produção de macadâmia do país. A gente fica feliz ao contar para você histórias inspiradoras, como a da catadora de lixo de Volta Redonda, que não desanimou diante das dificuldades e entrou para a universidade. Quando eu fui fazer a inscrição para o SISU, que eu puxei, né, a minha nota, eu vi que elas todas estavam boas e quase nota máxima em redação. Então foi euforia, não caiu a ficha ainda. Acidentes no ar. Em 2010, um monomotor do Corpo de Bombeiros caiu em Resende, matando 2 tripulantes. A tragédia só não foi maior porque o piloto conseguiu desviar de um prédio e de uma casa, parando no meio da rua. Em 2013, um monomotor também caiu em Resende, logo depois de decolar. Instrutor de voo e aluno ficaram feridos. Um crime que chocou o país. Em Barra do Piraí, o menino João Felipe Bichara, de 6 anos, foi sequestrado e morto pela manicure da família. Homofobia, a frieza do ajudante de pedreiro que confessou diante das câmeras o assassinato de um homossexual em Volta Redonda. A vítima foi asfixiada com a corrente de uma coleira de cachorro. Eu nunca gostei de homossexual, nunca me misturei com essa raça. Vai irritar uma pessoa que não é homossexual, que é hétero. Eu não tenho culpa da morte dele, ele mesmo caçou a morte dele, ele procurou, ele achou. Tiroteio na prefeitura. Por pouco, o prefeito de Paraty, Carlos José da Gama Miranda, e o primo dele, Sérgio José Souza Miranda, escaparam da morte. Eles foram baleados na noite do dia 19 de maio desse ano. 4 meses depois, o homem que fez os disparos e os mandantes do crime foram identificados e presos. Também em Paraty, tragédia a caminho da praia. Um ônibus lotado que seguia para a Vila de Trindade tombou numa curva conhecida como Deus me livre. 15 pessoas morreram e 62 ficaram feridas. A notícia que a gente queria dar todos os dias. A vitória da vida. Acompanhamos a luta da pequena Sofia contra o câncer. Com o apoio da família, ela venceu a doença por 2 vezes. Vi filho sofrer, vi filho sentindo dor. Mas a positividade, eu acho que é o principal que você tem que passar para eles. Não dava para imaginar, lá no início do século XIX, que um grão tão pequeno ajudaria a erguer um império.
Nos anos de 1860, aqui eram produzidos 75% de todo o café que era consumido no mundo. O resultado foi o surgimento de muitas fortunas. Barões e baronesas viviam em luxuosas fazendas, verdadeiros palacetes no meio do campo. Mas nem tudo dura para sempre. A forma como o café foi plantado não propiciou que ele continuasse com o solo fértil por muito tempo. Algumas fazendas pararam de produzir café e muitas delas foram hipotecadas pelos bancos. A região perdeu prestígio e parou no tempo. Há mais ou menos 15 anos, isso começou a mudar. Donos de fazendas perceberam a curiosidade que havia em torno da história dessas propriedades e começaram a abrir as portas para receber os visitantes. Os 15 municípios que formam a região do Vale do Café são 220 fazendas daquele período. 30 estão abertas à visitação. Uma sensação de volta ao passado, né? Porque os ambientes são muito bem caracterizados, muito bem conservados, a arquitetura, o mobiliário, né? Os objetos de decoração. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Crioula. Sou uma negra alforriada. A Andréia, que representa a mucama Mariana Crioula, na verdade sonhava em ser advogada, mas o destino tinha outros planos. Eu tive um curso que foi dado na cidade de Vassouras, que foi um curso voltado para criança pobre lá da periferia. E aí depois todos os cursos de turismo que foram aparecendo eu fui fazendo. Hoje trabalha em vários lugares contando a história de Vassouras. Neste hotel fazenda, ela diverte os hóspedes durante um café imperial, contando os casos da mucama alforriada. Você tem muito dinheiro para comprar sapato e meia. Se você, por exemplo, pudesse voltar ao tempo e passar um dia do século XIX nesse hotel fazenda em Rio das Flores, seria mais ou menos assim. Sou a Sinhá Luizinha Vieira e gostaria de convidá-los a conhecer a minha casa. Lá dentro, a Sinhá faz questão de deixar a gente bem à vontade. Assim, a Luizinha foi realmente a proprietária dessa fazenda no século XIX, só que hoje ela é representada pela Samanta, que é guia de turismo. Ela trabalha aqui há 2 anos e adotou esse figurino de época para receber os visitantes. Como é que é a reação deles, Samanta? Eles gostam? Olha, gostam. Alguns se assustam a princípio, né, quando veem que nós surgimos assim do gramado, da carruagem, ou até mesmo nas janelas. Então, eles ficam bem impactados, entram no clima. Acho que se pudessem, se vestiam também a caráter do século XIX. A herança histórica e arquitetônica preservadas de Vassouras fizeram com que a cidade se tornasse um cenário perfeito e pronto para várias produções da TV e do cinema. Por essas ruas, vários filmes e novelas já foram gravados. E o cartão postal não poderia ficar de fora. Foi aqui na Praça Barão de Campo Belo que se passou a trama da minissérie Presença de Anitta em 2001. A praça passou a ser da fictícia cidade de Florença, onde a jovem Anitta, personagem de Mel Lisboa, e o arquiteto Fernando, interpretado por José Maia, viviam um romance conturbado. Mas os cenários preferidos são as fazendas históricas. Atualmente, os jardins da Fazenda do Secretário foram usados na gravação da novela das 6, Além do Tempo. Um lugar que encontrou no passado e no presente a receita para se reinventar. A beleza do nosso litoral, a música nas fazendas de café, a festa literária que atrai gente do mundo inteiro. E a incrível história de um pescador que mergulhou no oceano das palavras. Voltamos já já. Oferecimento Crefisa. Colocar aqui 7 ilhas de Fernando de Noronha. O desembarque é na Vila do Abraão, a maior comunidade da ilha. São aproximadamente 5.000 pessoas. No verão, esse número quase triplica.
uma praia mais linda do que a outra e várias coisas diferentes que a gente pode fazer em cada praia, inesquecível. Eu recomendo para todo mundo. As praias mais famosas estão longe da vila, como a do Aventureiro, por exemplo, um paraíso bem escondido, mas bastante visitado. Para evitar a degradação, a praia tem um controle de acesso. Os órgãos de proteção ambiental limitam a entrada a pouco mais de 500 pessoas por dia. Só quem tem essa pulseira entra. Depois é só curtir esse paraíso. Lopes Mendes é uma das mais visitadas. A areia é muito fina, branquinha. Perfeito para quem quer se banhar, perfeito para quem quer surfar. 3 quilômetros de praia, então pode mergulhar do outro lado também. Aqui é maravilhoso, sensacional. Olha, eu estou aqui com a Patrícia e também com o William, eles são de São Paulo, acabaram de chegar aqui em Lopes Mendes. Ô Patrícia, quais as primeiras impressões desse paraíso? Um paraíso mesmo, né? Estamos gostando da praia, curtindo bastante, trazendo a filhona já para conhecer também. Aqui não tem casas, restaurantes, bares e nem banheiro. Nesse paraíso até quem trabalha aproveita. Há 10 anos o Mauro é vendedor ambulante. Ele morava no Rio, se encantou com tanta beleza e se mudou para a ilha. Ele também aluga as pranchas para surfistas de última hora. E não é que ele também pega onda? Sempre tem boas ondas, gente bonita, educada. É diferente essa praia aqui, tem uma coisa diferente. Difícil de explicar, um paraíso. Assim fica fácil entender por que o navegador Américo Vespúcio ficou encantado com tanta beleza quando chegou a Angra dos Reis há mais de 500 anos. O registro está numa frase das cartas enviadas a Portugal. Se existe um paraíso, é bem perto daqui. As fazendas históricas e a natureza exuberante são cenários ideais para boa música. É essa a fórmula do Festival Vale do Café. Eu acho assim, uma lição de história, e além de lição de história, os vários tons musicais, né? A gente escuta de tudo, é muito bom. Há 13 anos, sempre no mês de julho, o festival invade os espaços mais inusitados para apresentações de shows e concertos, praças públicas, igrejas. A programação acontece em 15 municípios. A ideia da Cristina Braga, né, artista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que queria exatamente vender essa região como uma região de turismo. Ele começou pequenininho, ele começou com poucas fazendas, ele começou com um curso de música pequenininho e hoje em dia nós temos um curso de música para 400 alunos, temos por ano 12 fazendas todas lotadas. Essa mistura de música, cultura e história já atrai um público de quase 1 milhão de pessoas. E a cultura popular também está presente no festival. O jongo, por exemplo, uma dança dos escravos, é considerado o avô do samba. É só a gente entrar numa roda para perceber a influência do ritmo, que misturava o canto, o gingado e o batuque. Homens e mulheres dançam e cantam juntos, cantigas com mensagens cifradas. Era assim que os escravos podiam mandar recados e reclamar da vida sofrida. Cabo fechado na família. Aí até que foi puxando, começou a expandir em tudo quanto é lugar. Aí a gente resolveu também mostrar pro povo o que é o jongo. Em Paraty é assim, cada construção tem uma história para contar. A cidade cresceu graças ao ouro e ao café. E essa história ganhou um novo capítulo. As ruas de pedra agora têm um trânsito intenso de turistas de todo mundo. Um calendário de eventos garante festas o ano todo. A maior acontece no meio do ano, é a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty.
E esse ano foi a 14ª edição. A festa da literatura é acompanhada pelos olhos atentos de gente do Brasil e até do exterior. Mas são os moradores que acompanharam ainda mais de perto esse capítulo da história. A dona Benedita viu todas as edições. Ela tem uma casa bem no centro histórico. As experiências que a gente adquire com pessoas que vêm de outros lugares, ensinam coisas pra gente. Olha, eu vou dizer para você, até receita de cozinha a gente consegue. A cidade inteira está envolvida. Todo ano a Flip escolhe um homenageado, nomes importantes da literatura do Brasil e do mundo. A homenagem mais recente foi ao poeta, romancista e folclorista Mário de Andrade. O gosto pela leitura transformou a vida de um pescador. Almir Tan viu e ajudou no crescimento da Flip. O Caiçara, que não era muito chegado às letras, foi mais longe. Almir, e como o pescador virou escritor? Então, na verdade, eu comecei a conversar. Como eu não tive oportunidade muito de estudar, eu comecei a tentar recuperar as histórias da comunidade. Fui registrando aos poucos, do meu jeito, escrevendo, mas aí a gente conseguiu fazer um livro que se chama Cultura Caiçara. Mas o ofício da vida não ficou para trás. Chegamos na Ilha do Araújo, distante 15 minutos de barco da tenda principal da Flip. É aqui que o pescador montou uma biblioteca, um espaço pequeno, mas encantador. Eu recebi de um amigo uma caixa com 50 livros, fiz uma prateleira e guardei aquele negócio bonitinho e tal. E aí, como eu tenho uma frequência de visita de turista, aí os caras, pô, você recebe livro, quer receber doação, aí começaram a trazer, foi indo, fui fazendo partilheiro, aí eu tive que recuperar esse espaço, que é uma casa da família. Quer dizer que um espaço que poderia servir para alugar, para temporada, você transformou numa biblioteca? Minha mãe, apesar dela ser analfabeta também, e a gente ter essa coisa na família, mas a gente teve essa vocação de ter um centro cultural do hoje, um centro cultural, um espaço bem para criançada. Um homem do mar que se encantou por um oceano de palavras. Daniel e a velocidade, paixão antiga. Começou no simulador e foi parar nas pistas. A primeira corrida como profissional de kart foi em 2006. Eu fiz a corrida inteira tentando ultrapassar o primeiro colocado. Eu consegui preparar para ultrapassar ele na última curva da última volta e cruzar em primeiro lugar. Minha primeira corrida como piloto de competição eu venci. Hoje é um dos principais pilotos do revitalizado campeonato estadual. Desde 2013, o Campeonato Estadual de Kart do Rio de Janeiro tem o apoio da TV Rio Sul. Estimular o esporte é um compromisso da emissora. Afinal, gente como Daniel, com vontade e talento, não é difícil de encontrar. Só que eles precisam de incentivo, de uma mãozinha, para que possam ir bem mais longe. Veja onde chegou Maria Elisa de Resende, do circuito Rio Sul de vôlei de areia para a glória, campeã mundial de vôlei de praia ao lado de Thalita. E o que dizer de Tiago Pereira? Nascido em Volta Redonda, já passou pelo circuito Rio Sul de natação. Um treino para quando eu chegar no Brasileiro, estar bem preparado para pegar uma final A. Depois, virou mito. É o maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos. 23 medalhas. Prata nas Olimpíadas de Londres em 2012. Um dos maiores nadadores brasileiros de todos os tempos. Vai, Thiago! Vai, filho! Vai, filho! Tem também os que cresceram em nível regional, como Neto Colucci, na Copa Rio Sul de Futsal. De jogador promissor a técnico pentacampeão. 4 títulos seguidos por Vassouras e outro por Piraí. Deram visibilidade para minha carreira, credibilidade para o meu trabalho. Futsal é uma excelente escola para o futebol. Hoje Neto é o treinador dos juniores do Volta Redonda. Inspira atletas como Kleber para realizar o sonho de ser jogador de futebol. Eu quero ser reconhecido pelo trabalho que eu faço, né? E, se Deus quiser, dar uma condição melhor para minha família. Aventura nas montanhas de Itatiaia. Nossos repórteres entram pela mata e alcançam o ponto mais alto do estado do Rio. É daqui a pouco. De uma exuberância impressionante. Criado em 1937, o Parque Nacional do Itatiaia parece vinho.
Quanto mais velho, melhor. Nos últimos 25 anos, a forma de organizar a visitação na maior reserva ambiental do sul do estado mudou muito. Antigamente, pelos registros que nós temos aqui, a visitação era bem mais livre. Hoje não, os locais são determinados, as atividades são controladas, né? Não tentando tirar a liberdade, mas ordenando, organizando para evitar que a visitação cause impacto no parque. São 1.500 espécies de plantas, 400 espécies de animais. A parte baixa, com acesso pela BR-354, que passa dentro de Itatiaia, é a mais procurada. Pelo distrito de Engenheiro Passos é possível chegar à parte alta do parque, 2.400 metros acima do nível do mar. Lá está o quinto ponto mais alto do Brasil, o Pico das Agulhas Negras, com 2.791 metros de altitude. A vegetação é mais baixa, a paisagem é ainda mais deslumbrante e não é difícil ser surpreendido pela natureza. Nós enfrentamos uma chuva de granizo forte aqui agora há pouco. Nem deu para registrar com imagens. Na travessia Rui Braga, que liga a parte alta à parte baixa do parque, são 21 quilômetros de caminhada. Nós encaramos o desafio. No caminho, cenários exuberantes. A vegetação vai mudando à medida em que descemos. E as mochilas parecem ter o dobro do peso. Bora! E quando avistamos o complexo da Maromba, uma mistura de alívio e satisfação. Missão cumprida! Depois de 21 quilômetros, 10 horas, chegamos! Era uma segunda-feira. Começava uma semana que por aqui ninguém nunca mais iria esquecer. A tragédia uniu pela dor os moradores. Todos se conheciam. Tristeza que é todo mundo conhecido, né? Das pessoas aqui, todo mundo é unido, todo mundo se conhece desde pequeno. Então a gente fica um pouco chocado com isso. Na madrugada do dia 9 de janeiro de 2012, uma forte chuva atingiu o distrito de Jamapará, em Sapucaia. A água encharcou o solo e provocou o deslizamento de 30 toneladas de terra e pedras. 8 casas ficaram soterradas. O Corpo de Bombeiros trabalhou no resgate durante 5 dias. A tragédia deixou 22 mortos. O Wendel foi um dos bombeiros que atuou no resgate. Foram 3 dias ajudando na busca pelos corpos e por possíveis sobreviventes. E um único momento de esperança é o que ele guarda até hoje na memória. Me deparei com a mão de uma criança e logo pedi que o maquinista parasse o trabalho da máquina, porque a gente ainda espera encontrar uma vida embaixo de tanto escombro, né, de tanta pedra, porém não obtive êxito. A criança já tinha se ceifado a vida dela, né? Estava em óbito. Mais de 50 imóveis no entorno foram interditados pela Defesa Civil por conta do risco de novos desmoronamentos. Ao todo, 263 pessoas ficaram desabrigadas. Os moradores saíram às pressas de casa e tiveram poucas horas para retirar alguns pertences. Esse aposentado foi um dos moradores que teve a casa interditada. A esperança do seu Antônio é poder voltar com toda a família para casa, que ele passou a vida inteira construindo. Eu tenho esperança, porque não é só minha casa não, tem muitas casas aqui, né? Muitas casas aqui, tá toda a área aqui é interditada. Muitos sonhos foram soterrados naquela madrugada e muitas famílias se perderam, algumas de forma inacreditável. Era aqui que vivia uma família de 5 pessoas. Naquela madrugada, quando perceberam que o morro estava desmoronando, eles resolveram sair de casa para se proteger. 2 mulheres, 2 homens e uma criança foram para dentro do carro da família que estava parado na rua. Demorou poucos segundos para o veículo ser soterrado por muita terra e pedras. A casa onde eles moravam não foi atingida. Apenas 2 rodas e um pequeno pedaço do capô foram encontrados. O restante virou ferro retorcido.
1º de janeiro de 2010, o mar de Angra amanheceu manchado pela terra. A maior tragédia da história da cidade. Um temporal durante a madrugada do Réveillon provocou deslizamentos e deixou um rastro de destruição e morte nunca visto antes. 53 pessoas morreram. Dos 118 bairros, 61 foram atingidos. Só no Morro da Carioca foram 21 mortes. Uma tragédia que marcou a história dos moradores e das equipes que trabalharam no resgate. E se não fosse uma ideia de um agente da Defesa Civil, mais pessoas poderiam ter morrido. Nós começamos a bater de casa em casa e pedindo às pessoas para descerem, que estava chovendo muito. Algumas até falavam, não, mas eu estou protegido. Eu falei, não, mas tem que sair de casa, tem que sair de casa. Mas nós não esperávamos, não tinha aquela noção do que poderia acontecer, e aconteceu minutos depois da gente estar tirando as pessoas. Praticamente ao mesmo tempo, um outro deslizamento fez mais vítimas na Ilha Grande. A força da natureza deixou uma grande cicatriz na enseada do Bananal. Foi na virada do ano, enquanto turistas e moradores estavam reunidos para festejar a chegada de 2011. 31 pessoas morreram entre turistas e moradores. 5 anos depois da tragédia, o cenário aqui na Ilha Grande está muito diferente. Nós estamos aqui na trilha de acesso à antiga pousada Sancai, uma construção luxuosa que recebia gente do mundo inteiro. No caminho, o que sobrou da construção começa a aparecer entre o mato. São os quartos, as salas de jogos. No dia da tragédia, o José estava trabalhando numa pousada aqui perto. Eu lembro, fui ver meus amigos gritando, pedindo socorro, 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 e a gente tentava salvar um, salvar outro. A Elizabeth perdeu 11 amigos, a irmã e o sobrinho. Os dois estavam numa festa ao lado da pousada na virada do ano, quando foram soterrados. Até hoje, o corpo da irmã dela não foi encontrado. A gente não pôde velar, não pôde fazer nada por ela. E até hoje é uma sensação estranha, passar para lá e saber que o corpo dela está ali. Porque está ali, no mar não está. Tecnologia e informação. O morador do sul do Rio pode se orgulhar de receber em casa imagens de altíssima definição e contar com o apoio de um personagem virtual que ajudou a resolver os problemas de 100 mil famílias. É o que você vai ver daqui a pouco. Quantas toneladas de material de construção depois, virou a nova sede da TV Rio Sul. Percorri todas as afiliadas quase do Brasil para ver o que podia ser uma coisa funcional, mas uma coisa estava na minha cabeça. Eu queria construir a réplica de uma fazenda do ciclo do café, porque a nossa região tem muitas fazendas dessas, e nessa época do ciclo do café foi uma prosperidade, foi muito dinheiro circulou na nossa região. Depois de operar por 8 anos no quarto andar de um prédio comercial, a emissora mudou para cá em 1998. Por fora é um símbolo do passado, mas por dentro é o retrato do futuro. Alto investimento em tecnologia para vencer os desafios da era digital. Tudo que você vê aí sai daqui. E até chegar a esses equipamentos foi um longo caminho. Por 2 décadas, os processos de geração e transmissão de conteúdo passaram por várias transformações, mas o telespectador nem percebia. Os efeitos na qualidade de som e imagem eram muito pequenos. A mudança radical veio em 2013, sinal digital e transmissão em alta definição, que mexeram com a estrutura física da TV. 20 funcionários trabalharam por 3 meses instalando os novos aparelhos. Instalar e testar. A gente tinha que ver que aquilo funcionava, que aquilo acontecia, tá? E ao mesmo tempo, a gente também tinha que começar a receber e captar da maneira nova. Resultado... Lívia! Lívia! Você conseguir ver traços, cicatrizes do apresentador, do filme, é um show, é um espetáculo à parte, né? É outra era, a digital. E com essa imagem, a Sueli não desgruda mais da TV. Eu assisto o Jornal da Manhã, eu assisto Ana Maria, eu assisto a Fátima Bernardes, novela toda. Nesta casa, reunir a família na hora do almoço é sagrado. Os 4 estão sempre ali. Dalva, Jesus, Maria Clara
E a TV? RJTV Primeira Edição. O RJ começa falando de um problema comum na região. Tão pontual que serve como referência para Dalva voltar ao trabalho. Professora, ela entra às 13h, 10 minutos depois do fim do jornal. Por isso, quando a apresentadora se despede... E a gente fica por aqui, uma ótima tarde para você. Está na hora de levantar, né, sair da mesa para me preparar, que com certeza está na hora de eu sair. Na verdade, ela nem precisa estar em casa para planejar a rotina de acordo com a programação da TV Rio Sul. O dia em que a Dalva não puder vir, o pessoal pode até ficar sem almoço, mas ela não vai ficar sem o RJTV. Um ótimo dia para você. Uma ótima tarde para você. Boa noite e até amanhã. Ele é virtual, mas resolve de verdade. Nada escapa a essa lupa. E a indignação diante dos problemas virou um mantra em todo o sul do estado. É lamentável. Ele não exige nada, ele não manda nada, ele não é imperativo, ele é sugestivo. Mas ele é o porta-voz daquele povo que precisa ter esse acesso imediato às autoridades para que as suas necessidades sejam satisfeitas. Um episódio marcante do quadro foi gravado nesta rua, no centro de Pinheiral. Não havia água encanada e entre os depoimentos chamou a atenção o apelo da moradora desta casa. A água que eu cozinho é essa água, é toda encardida. Estou com um problema de saúde, não aguento carregar peso. Me ajuda, Zé do Bairro. Eu preciso de ajuda, preciso de água. Em uma semana, o hidrômetro estava instalado e o problema resolvido. Nunca mais faltou água por aqui. Ai, agora eu consigo tudo. Lavar minha roupa, limpar minha casa. Não tem que a preocupação de buscar água. Valeu, Zé do Bairro! O sucesso do Zé inspirou o nascimento do Paulinho. Desde março de 2012, esse simpático rapaz marca presença toda quarta-feira na primeira edição da RJTV. O Paulinho da escola fica de olho nos colégios públicos da região para mostrar o que é legal. Eu aprendi que eu não posso deixar a torneira aberta. Eu também não posso gastar água. E o que precisa melhorar. E rápido. Eu nunca vi a escola no estado que está hoje. Se a sua escola tem um problema difícil de resolver, ele pode te ajudar. Tamo junto! Eu comecei porque aqui foi para passar o tempo mesmo no colégio. Ao decorrer do tempo foi se tornando algo sério. Eu fui conhecendo outros instrumentos, fui conhecendo, tocando em bandas, tocando em grupos. E agora eu acho que é algo que eu não consigo, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser música. E não faz. A música enche o dia e os sonhos do jovem de 19 anos, nascido e criado na Vila Coringa, na periferia de Barra Mansa. De manhã estava na escola e à tarde estava no projeto, então para mim eu não ficava preocupada, né, ainda mais que ele começou cedo, aos 9 anos, então assim, era uma preocupação, né, de estar na rua. Então para mim ele no projeto foi muito bom. Não tinha ideia de que iria chegar onde ele está. A trilha sonora que embalou o sonho do Fabrício é a mesma que conduz outras tantas histórias parecidas com a dele. Crianças e jovens que viram na música a chance de ir bem além de onde pensavam que poderiam chegar, a oportunidade de sonhar com um futuro diferente. A sala cheia é como um livro de histórias de superação. Todos esses jovens estudaram em alguma das 72 escolas municipais de Barra Mansa e tiveram o primeiro contato com as notas musicais no projeto Música nas Escolas. Há 12 anos, aqui, criança só não aprende música se não quiser. Uma proposta foi implantar um projeto de formação que pudesse aproveitar o espaço das escolas, ocupar o tempo ocioso do aluno e esse tempo ocioso ser transformado em tempo de prática musical. O projeto cresceu tanto que virou orquestra sinfônica. 90 jovens que se destacaram nas aulas de música dentro das escolas públicas, a maioria vinda da periferia, agora ajudam a construir um currículo de dar inveja em muitas orquestras no mundo. Além dos ensaios, muitos ainda se desdobram como monitores e ensinam o que aprendem aqui aos menores. É o caso dessas duas irmãs.
Luanda e Alexia são violinistas na orquestra. Estou fazendo faculdade também, pretendo começar a dar aula depois que me formar. Eu penso também em fazer faculdade de música, seguir a carreira. É o que eu quero para mim, desde que eu nasci. Parece que foi ontem, mas o fruto maior do Música nas Escolas acaba de completar 10 anos. Para comemorar, a Igreja Matriz se encheu de luz e de gente para um concerto especial da Orquestra Sinfônica. Sou muito fã e quando eu posso venho. A gente vê que eles fazem aquilo com empenho, com amor. Para quem já tocou para o Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude em 2014, a responsabilidade de tocar em casa para um público tão especial é a mesma. A gente fica muito nervoso na hora do concerto, mas no final é só alegria. Aplausos orgulhosos de uma plateia que representa uma cidade inteira. E a emoção de um regente para provar que valeu a pena. É um projeto que a cidade não podia nem imaginar que um dia pudesse acontecer e agora isso se tornou uma realidade. Ver os garotos tocando e se apresentando num nível tão alto é uma felicidade enorme. Se faz em 25 anos. Primeiro, a gente começa engatinhando. Depois, os primeiros passos, e mesmo cambaleando, segue em frente. E se cair, não tem problema não. Tem sempre uma mão amiga pronta para te ajudar. E quando a gente menos espera, já está correndo, saltando, voando. Em 25 anos, a gente estuda, trabalha, se casa, constrói uma família, ouve histórias e conta histórias. 25 anos passam voando. E o legal disso é saber que tudo se renova sempre. É o milagre da vida.